E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 16h52, 23/6/2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo, beleza? Vamos que vamos, galera. Bom, ontem eu acabei não fazendo análise, ontem foi meu aniversário, então eu preferi ontem dar uma relaxada um pouco, né? Mas eu estava até bastante empolgado para fazer ontem. Só que cheguei tarde e acabei não fazendo, tá? Galera, vamos lá. Vamos direto ao ponto. No dia 21 de junho, a gente já perdeu esse ponto, né, que é um ponto que é interessante, que eu sempre falo para vocês a difference. Vou mostrar mais uma vez o exemplo prático do que acontece, geralmente, quando acontece um rompimento desse. A gente até deixou, na última análise, um exemplo, como o BOVA11 no gráfico diário, mas para quem não viu, eu vou trazer novamente esse exemplo. Então, o que está acontecendo aqui no Bitcoin é justamente isso, a gente rompeu aqui no dia 21 a difference, ou seja, o preço médio, né? O preço médio dos plays que entraram comprados no dia 1º de maio, né? E agora o que está acontecendo? A gente tem esses dois candles aqui rejeitando essa região, a região de preço médio. Geralmente, quando a gente tem esse rompimento e a gente não consegue voltar para cima desse preço médio, a gente corre um pequeno risco, tá? De começar a levar stop dessa galera que está posicionada aqui, algumas dessas pessoas aí, né? Instituições que estão posicionadas nessa região. Então, essa região aqui é muito importante e é interessante que o mercado, né, que ele fique trabalhando acima dessa região, que ele volte acima dessa região, tá? Se a gente for pegar aqui no que vamos ver aqui, ó. Se a gente for pegar no que aqui a gente tem um exemplo desse, aqui, ó. Vamos ver nesse dia. Então a gente nota aqui, fica muito claro aqui para a gente, muito evidente, que quando a gente tem ali o rompimento, a gente nem chegou a romper, na verdade. A gente bateu nessa região aqui, ó, tentou ir lá na mínima, que foi 38.546,09, e aí no outro dia a gente já voltou para cima do preço médio, ou seja, a galera não queria levar os preços mais para cá. E quem estava aqui nessa região, a galera que está aqui defendendo essa região aqui, já falou que daqui o preço não passa e já colocou aqui para cima. A gente pode ver esse mesma coisa, eu acho que no gráfico semanal a gente consegue ver isso. Vamos ver aqui rapidão se eu estou enganado no semanal. No semanal a gente não tem. Aqui, ó, a gente tenta também romper essas regiões, mas não consegue ficar baixo, né? Então acho que eu vou encontrar isso, sabe aonde? BOVA11. Só para deixar de exemplo aqui para vocês, tá, galera? Então no BOVA11 aqui, ó, gráfico diário. Pronto. O gráfico diário do BOVA, o BOVA até deu uma recuperada e tá bonito o BOVA agora, viu? Então, o BOVA11, o que acontece? Ele rompe essa região de preço médio. Ele defendeu uma vez aqui, não passou para cima, não passou para baixo, não fechou abaixo da média e começou a subir. E agora a gente rompe aqui nesse dia, no dia 22 de maio de 2024. Quando a gente rompeu, a gente já veio direto aqui para o fundo do poço. A gente nem fez testes nessa região. Tá? Essa região aqui não estava mais interessante para a galera comprar, né? BOVA11 nessa região. Foram comprar a BOVA aqui nesse dia. Ó, nesse dia aqui. Nesse ponto, na verdade, eu estou falando comprando, porque nesse ponto que a gente tem uma atividade profissional. Se eu for pegar e fazer aquela regra que a gente sempre faz, vamos lá. Galera, rapidão. É só para exemplo prático, tá? Então, se a gente for pegar aqui, ó, a gente está rompendo 50% da barra. E a gente também tem aqui um positivo aqui do AVV. A gente não tem a renovação de fundo aqui depois desse último pico. Então, cara, aqui tem uma grande chance aqui do BOVA11 retomar. Então, o que eu quero dizer para vocês é, a gente rompeu a média, então aqui a gente teve uma aceleração de preço e um aumento ali nesse dia, no dia 12 de janeiro. Então, aqui nesse exato momento, não é nem no semanal, a gente está fazendo isso aqui no diário. Então, nesse exato momento aqui no BOVA11, a gente está perdendo essa região, e testou duas vezes. Então, assim, isso não é bom para o BOVA11, ou para o BOVA não, para o Bitcoin. Não é bom a gente ficar testando isso aqui abaixo, né? Então, a gente tem que ficar acima dessa região. Vocês lembram que eu falei sobre isso aqui? Sobre que a gente estava fazendo aqui uma grande região de acumulação, de lateralização. E se tu for pegar no que aqui, for colocar isso no BOVA, não, Bitcoin, a gente passou por todo esse período aqui, a gente não passando para cima dessa região, e aqui nos 50%, a gente começou a ter um teste, não conseguiu passar, 2, 3, 4, 5 testes aqui acima dos 50 e não começamos
a ganhar esse ponto. Então, aqui a gente começou a ter a distribuição aqui do Bitcoin. Então, o Bitcoin começou em um período que a gente chama de desencarteiramento nessa região. Então, após ele bater esses dois topos aqui, né, a gente teve o período de desencarteiramento. Inclusive, a gente estava falando desse movimento aqui para vocês antes mesmo de acontecer, né, o que era mais provável. Ora, isso aqui não me deixa contente, obviamente que não, né? Eu comprei aqui na região do preço médio, só que o preço nesse momento está fazendo aqui um movimento que eu não gosto. A gente está perdendo uma lateralização, a gente está perdendo esses fundos aqui, isso aqui, a VWA apontando para baixo. Então, são pontos que realmente eu não gosto. Se tu for pegar aqui o dia 12, dia 11, a gente perdeu 50%. Então, vamos lá. Esse aqui é o dia 11. Então, dia 11, se eu for pegar aqui, eu vou botar aqui, ó. Dia 11. A gente vai pegar aqui os 50% do dia 11. O que eu sempre falo para vocês? Se for absorção, o preço tem que estar trabalhando acima de 50%, não abaixo. O preço trabalhou acima de 50% em nenhum momento. Teve esse dia aqui que tentou trabalhar acima, mas não conseguiu. E aí veio para baixo. E novamente a gente tem play aqui, ó, se eu não me engano, é nesse dia. Se eu não me engano. Vamos pegar ele aqui e vamos traçar os 50%. O que o preço está fazendo? Ele está acima de 50% ou abaixo de 50%? Ele está abaixo de 50%. Então, isso significa que a gente tem a distribuição e a gente tem aqui uma região de instituição, a gente tem outra região de instituição e o preço sempre trabalhando abaixo de 50%, o que não é favorável para o Bitcoin. Tá? Então, foi nesse dia aqui, ó, 11 de janeiro, que foi o que a gente marcou mesmo, e nesse dia aqui também que a gente marcou. Então, todo o preço desses últimos plays aqui estão abaixo de 50% da barra de atividade deles. Então, isso significa aqui para a gente que o Bitcoin, nesse exato momento, ele não está em uma situação muito favorável. Ah, mas a gente não perdeu 63.829,19. E na última análise que eu fiz para vocês, aqui com vocês, a gente estava falando de um possível teste na região de 60 mil dólares. Então, para isso aqui realmente se concretizar, a gente vir buscar aqui a região de 60 mil, a gente teria que perder a região de 63, tá? 63.829,19, que é justamente essa linha. E a gente ainda não perdeu, tá? A gente não perdeu essa linha. Então, a gente tentou aqui romper no dia 21. No dia 22 foi aniversário, a gente também segurou nela. Depois, hoje aqui a gente já está segurando. Falta 4 horas, agora 3 horas e 59 minutos para fechamento dessa vela. É importante o fechamento da vela. Se a gente fecha mais uma vez aqui acima do 63.829,19, a gente tem uma chance, né, do mercado aqui querer romper essa região para cima. Isso aqui vai ser muito bom, o rompimento desse preço médio. E aí a gente começa a trabalhar com essa frequência que a gente sempre trabalha, de 63.829 a 67.031,10, que são essas duas linhas. Só que é preciso o mercado realmente, de fato, romper essa média aqui, essa VWAP. Tá? Isso aqui é o preço médio que entrou comprado aqui no 1º de maio. E a briga toda está nessa região. A gente não sabe o que de fato vai acontecer. Então, aqui a gente tem um fundozinho aqui nessa região, que foi no dia 21. Só que eu ainda não tracei por quê? Porque ele sempre aqui, ele vem aqui e está renovando. Sempre está vindo renovando. Vamos esperar aqui a semana para saber se a gente consegue traçar um fundo nessa região aqui. O que eu quero ver é que se realmente o mercado ele chegar a romper o 63.829 e vir buscar a região de 60, eu quero ver de fato uma grande concentração de volume. Ou seja, que o mercado, quando ele cair, se chegar nessas regiões, a gente encontra isso aqui, ó, uma barra de atividade para engolir todas as outras barras aqui, ó. Todas essas barras. Então, aqui eu queria muito que acontecesse isso, certo? Mas a gente ainda não pode falar, porque a gente ainda não perdeu essa região de 63. Então, isso aqui, galera, é uma atualização bem rápida para vocês, beleza? Quando a gente vem agora no nosso querido SDT, que eu sempre falo para vocês, o SDT.D, que ele é o gráfico aqui que manda realmente aqui no Bitcoin. A gente sabe que se esse gráfico aqui ele tem uma grande demanda por ele, a gente sabe que o Bitcoin ele tende a cair, né? Ele tem de aumentar a oferta, né? E ao contrário também funciona. Se a gente tem uma grande oferta aqui no SDT, então significa que a gente tem uma grande valorização do Bitcoin, certo? E o que está acontecendo com a gente desde o tempo aqui, ó, desde o tempo de 21 de maio, a gente tem uma grande demanda para o SDT. Então, o SDT passou por toda essa lateralização. Se tu for botar um market profile, tu vai ver que o volume
principal está nessa região e a gente não conseguiu romper a VW. A VW, nesse exato momento, está rompendo o que era o maior pico de volume que depois dessa queda e os topos aqui estão sempre se renovando, então a gente tem uma demanda, a gente tem uma procura maior por SDT do que o Bitcoin, do que as outras criptomoedas, no caso, vamos dizer assim. Então aqui a gente está renovando esses topos, então significa que os players aqui estão colocando dinheiro aqui no USDT, ou seja, para fazer entrada mais forte em algum ponto específico do Bitcoin, ou por alguma notícia privilegiada que ele sabe que ainda vai vir à tona, ou por segurança, medo de alguma coisa, a gente não sabe, a gente não tem como saber, só se a gente fosse realmente aí um play institucional. Se a gente fosse, a gente ia saber por que está acontecendo isso. A gente realmente, de fato, não sabe. A gente tem muitas perguntas para saber, né? Para se perguntar, na verdade. Né? Só que o que a gente tem que entender não é isso. O que a gente tem que entender é o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Acabou, ponto final. Eu não preciso saber o se vai ter uma notícia privilegiada, ou então se vai acontecer uma guerra. Eu não preciso saber disso. Obviamente, para estar aqui no mercado, não. Né? Se eu tivesse o poder de saber, seria muito interessante. Mas o que a gente tem que entender é o mercado, o SDT, a demanda cada vez mais é maior. Então, significa exatamente isso. Então, eles estão procurando aqui colocar mais no SDT, não em Bitcoin. De repente, eles estão aumentando a demanda aqui no SDT porque acreditam que o mercado ele pode cair um pouquinho mais. Até a situação que se encontra o Bitcoin é uma situação delicada, e se de fato acontecer aqui, de fato a gente não romper essa VWAP, a gente corre o sério risco de vir buscar 60 mil dólares. Então, quem sabe essa demanda toda aqui por SDT é justamente por isso, cara. Esses plays aqui não vão segurar. Então, a gente sabe disso, que não vão segurar aqui essa pressão. Então, a gente pode comprar mais no 60. Então, vamos aumentar a nossa carteira aqui no dólar. Então, vamos segurar mais. O preço chegando nesse ponto, a gente começa a desencarteirar o SDT, ou seja, vender os SDT, trocar por Bitcoin. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de desencarteiramento do SDT, ou seja, a galera saindo do SDT e querendo comprar Bitcoin em outros patamares. Também é um ponto. Tá? Mas realmente a gente não sabe o que está acontecendo. O que a gente tem que entender é o Bitcoin, nesse exato momento, está em uma situação delicada. É uma situação que eu não queria que tivesse, mas infelizmente está aqui, eu não posso omitir isso. A gente está 2 dias aqui tentando romper a VWAP, a gente não consegue. A gente tem aqui uma grande oferta, aqui no Bitcoin, porque fica bem claro aqui que os players institucionais eles estão vendendo mais do que comprando Bitcoin. E no SDT a gente está vendo que os players institucionais aqui estão comprando mais aqui, aumentando aqui a sua carteira no SDT. A dominância do SDT nesse exato momento está 4,95, tentando romper os 4,97. Se ele rompe os 4,97, a gente corre um sério risco de buscar 5,24, que é justamente a média que está aqui nessa região, que toda vez que bate aqui, lá cai. E isso aqui vai fazer com que o Bitcoin tenha uma desvalorização um pouquinho maior e, quem sabe, vir buscar essas regiões de 60. Eu acho que 60 seria razoável que chegasse a gente romper essas regiões. Mas tudo indica, pela leitura aqui de volume, né, pelo OBV, é que realmente a gente está com mais força aqui no SDT, não tem como negar isso, tá? Certo? Se eu for pegar aqui um gráfico semanal agora do Bitcoin, olha que interessante. Vamos pegar um gráfico semanal. A gente tem umas coisas interessantes aqui no gráfico. Primeiramente, a gente não consegue o semanal, a gente não consegue romper ainda a VW, tá vendo? Essa VW aqui é muito importante. O semanal é interessante porque quando a gente tem uma valorização grande, né, vocês podem ver aqui que sempre a lapada é mais forte, né? Então aqui a gente chegou aqui nesse ponto, veio nesse ponto aqui, teve uma valorização interessante, né? Mas a gente não renovou fundo nessa região. Aqui também a gente não chegou a renovar fundo, muito pelo contrário, em cima da VWAP, né? E aqui a gente começou a ter uma alta interessante, aqui uma alta grande depois que a gente rompeu essa região. Nota que a gente não renovou fundo. Então, se eu for pegar no gráfico semanal e colocar aqui uma linha, vocês notam também que a gente não rompeu esse fundo. Então, seria interessante aqui esse OBV ele começar a ficar para cima, branquinho, né, no gráfico semanal, porque isso ia dar outra leitura aqui, outro gatilho. Estou mostrando isso aqui para vocês, certo? Então, também teve um dia que eu não fiz isso porque era aqui que era para colocar, eu acabei não fazendo. Então, assim, no semanal a gente tem aqui um preço chegando na região ali dos 63.809,19, né?
nessa região, mas se tu for colocar no que ainda não quebrou todas as estruturas, tá? No semanal, eu posso muito bem aqui falar de um ABC para baixo, e se eu for falar de um ABC para baixo nessa região, vamos ver mais ou menos onde é que fica. Eu vou pegar o último topo, aquela última agulhada ali, e esse último ponto. Ele daria mais ou menos ali no 54.893.25 a 50, 256,34 no semanal. Mas só que para isso acontecer, galera, a gente tem algumas barreiras importantes, principalmente VWAP. Então, assim, é uma possibilidade? Eu acho que ela é uma possibilidade sim, porém, ela ainda não é totalmente relevante para começar a falar sobre isso, tá bom? Então, o que é importante no gráfico semanal é a gente entender que a gente não está renovando fundo aqui no ABV, e é o que eu sempre falo para vocês, não é porque o ABV está vermelhinho aqui que ele está negativo, pelo contrário, ele não está renovando fundo aqui no semanal, então isso é importante, assim como não renovou fundo aqui, ó, tentou renovar fundo aqui, mas subiu nessa região, né, tentou renovar fundo aqui, ó, não conseguiu, depois veio toda essa volatilidade, então é interessante a gente entender isso, tá bom? Então no gráfico semanal a gente ainda não conseguiu fazer romper essa região. Se eu for pegar um gráfico semanal do SDT, vamos ver aqui como é que está o gráfico semanal. Deixa eu tirar logo isso aqui, sabe? Que acho que não vai ser mais interessante aqui para mim. Então, no gráfico semanal do SDT, olha só o que eu tenho. Tá vendo? Olha como casa. Porque no gráfico semanal eu tenho um play aqui nesse ponto, que é justamente esse camarada aqui, que eu nem marquei a VWAP, né? E a gente tem aqui um possível pivôzão aqui no semanal também, tá? Então, isso é o que eu falo para vocês, é um pouquinho preocupante. Então, se eu for pegar isso aqui e botar no gráfico semanal e fazer, vamos dar um aqui, ó, para esse ponto e esse ponto, a gente teria ali de 5,89 a 6,33, mais ou menos. Seria uma onda aqui interessante aqui no gráfico semanal, não quero nem pensar nisso. Mas para acontecer isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um play que foi aqui esse camarada, a gente está rompendo ele, tem esse outro aqui que a gente já rompeu, então a gente tem uma certa dificuldade aqui nessa região. O que defende a gente seria a região do dia 8 de janeiro ali, né? Semana começando ali no 8 de janeiro, que é a região de 50% que bate aqui e começa a cair. Então o OBV, nota que o OBV aqui no semanal ele está totalmente positivo, ele não chegou a romper a região para baixo, né? Então isso é interessante aqui para o Bitcoin, não, para o SDT. E se tu for pegar o Bitcoin, a gente está aqui para baixo no gráfico semanal, tá? Então é isso que tem que mudar. Então isso aqui a gente tem que ir para cima e isso aqui tem que vir para baixo para a gente acreditar em novas valorizações aqui do Bitcoin, certo? Vamos pegar o BLX, hoje são 23. E o que acontece? Como hoje é 23, deixa eu só pegar aqui, a gente ainda tem uma semaninha praticamente aí para fechamento de vela no gráfico mensal, que a gente sempre olha. Esse gráfico aqui eu não gosto de mostrar muito, mas todo mês eu venho aqui e olho, certo? E todo mês eu vou mostrando para vocês. Mas tem hora que eu gosto de olhar aqui para comparar a situação. Agora a gente está em um gráfico mensal e a gente tem aqui o rompimento que aconteceu aqui no gráfico mensal e aqui a gente tem esse ponto interessante no OBV. O OBV pelo menos tá positivo. E no gráfico mensal a gente está justamente vindo testar essa linha aqui dos 62.933, que é o último topo que fez ali do pico ali de 2020, do último halving de 2020, tá? Então é muito importante que por mais que a gente venha testar a região dos 62.933,08, a gente não rompe isso aqui para baixo. Que bata nessa região aqui, como já bateu, né? E começa a subir. Porque o próximo mês, aí o mês 7, para a gente ter uma vela aqui positiva, né? E você sabe muito bem que o meu alvo, a princípio, de 50% do canal, está no 90.952,06 e o canal total ali, que seria, na verdade, 50%, né, do canal todo ali, seria 132.403,76, certo? Galera, então é isso, é uma atualização super rápida. Vamos ver como é que o mercado vai fechar hoje. Então, o mercado ainda tem 3 horas e 48 minutos. A situação do Bitcoin é uma situação um pouquinho delicada, tá? Mas ainda temos a esperança de fechar acima desse preço médio. Isso vai fazer muita diferença aí para os próximos dias, beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem rapidinho, de 19 minutos. E é isso. Espero que todos façam boas operações e vamos torcer para o Bitcoin romper essa região para ficar um pouquinho mais tranquilo para a gente, beleza? Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo.
Pode deixar um comentário se quiser. Se você quiser dar alguma opinião, se achar que eu esqueci de alguma coisa e quiser complementar também essa análise, fiquem à vontade, a casa de vocês, beleza? Tamo junto, até mais. Os.